Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de reencontrar um amigo, advogado, membro da Comissão de Igualdade Racial da subseção Venda Nova. Muito obrigado por participar do nosso programa, Gilberto. Quem é Gilberto Silva? Qual a sua história? Diga para o internauta do Introdução Brasil. Eu sou Gilberto Silva, primeiramente quero cumprimentar todos os telespectadores que acompanham esse brilhante programa da Interlocução Brasil, agradecer ao amigo Mário por essa oportunidade de reencontrar e poder falar sobre isso. Então eu sou Gilberto Silva, um advogado, historiador, professor, e que luta pela questão da luta contra o racismo, pela inclusão, pela igualdade, e a gente está fazendo um trabalho aí direto, tendo em vista que ainda temos os resquícios da escravidão, nós precisamos de fato eliminar o racismo da sociedade. A sua origem é Belo Horizonte, conte um pouquinho da sua história para o internauta. Eu sou Belo Horizontino, nascido e criado no bairro Guarani, que faz parte da grande Venda Nova, aqui em Belo Horizonte mesmo, onde eu tenho as minhas raízes, aonde ali eu aprendi a lutar, tendo em vista ser considerado uma periferia, mas nós tivemos aí a oportunidade de estudar, de galgar algumas coisas, trabalhar no Tribunal de Alçada, Tribunal de Justiça, trabalhar na Asprom, começar como office boy em um local e depois chegar até assessor desembargador. Hoje, na advocacia, já exerci vários cargos na OAB há mais de 9 anos e seguimos aí na luta. É uma pessoa preta, pobre, periférica e que está aí contrariando as estatísticas. Gente da melhor qualidade, nós nos reencontramos hoje depois de vários anos. Temos amigos em comum, oportunidade que eu cumprimento, Cris do Morro, nosso grande amigo lá do alto do Morro do Papagaio, Auli, presidente da Escola de Samba Cidade Jardim, que nós encontramos no passado várias vezes, ao Luiz Carlos Bernardes, meu irmão de coração, Peninha da Band, ex-Band, grande figura. Um abraço a você, Peninha, até breve. Quais são os principais desafios, doutor Gilberto? Olha, os principais desafios, na verdade, são buscar a inclusão geral das pessoas pretas no mercado de trabalho, buscar a inclusão das pessoas pretas nos espaços de poder e, sobretudo, vencer essa questão do racismo estrutural, do racismo institucional, que é uma realidade da nossa sociedade. Nós não podemos deixar levar por um tipo de racismo que é o sociológico e o racismo histórico e deixar de esquecer o racismo que existe na letra da lei. É importante a gente lembrar que o racismo, ele tanto é verdade que ele está tanto na Lei 7.716 de 89, ele está no Código Penal e ele está também na Constituição Federal. Então ele é uma realidade, não trata-se de ideologia política, trata-se de fato, trata-se de crime e trata-se de um contexto histórico, filosófico e sociológico, que vem com uma conotação política. Então o maior desafio é justamente superar esse tempo de mais de 300 anos de escravidão e fazer com que as pessoas se sintam e se tornem iguais de acordo com a Constituição Federal. Para quem não entende o que é racismo, explica, por favor. Racismo. Na letra da lei, o racismo na letra da lei, discriminações, atos, falas, gestos contra um grupo de pessoas determinado, sobretudo pessoas pretas, pessoas indígenas. Importante lembrar que isso está tipificado em lei. Se falarmos do racismo histórico, sociológico, é também essa discriminação com essas pessoas que foram prejudicadas historicamente num contexto social e no contexto econômico. E por falar em questão econômica, o racismo ele surge com essa política econômica desde que ele passa a ter uma determinada raça querendo ser superior a outra, escravizando e explorando de todas as formas. Qual foi a sua origem? O racismo ele tem a sua origem aqui no Brasil. No Brasil, o racismo existe desde que tivemos aí o tráfico das pessoas de África para o Brasil, ou seja, há mais de 500 anos. Há mais de 500 anos o racismo já é existente no Brasil, com toda a sua estrutura e com toda a sua forma de exploração, forma de segregação e falta de políticas públicas, tendo em vista que
O ato da abolição ele é um ato meramente formal e político. As pessoas tiveram, entre aspas, a abolição, mas não tiveram acesso à educação, ao lazer, à moradia, e esses resquícios estão hoje na nossa sociedade. E é bom saber que a abolição não foi apenas um dia. Desde o início da colonização do Brasil, voltando um pouco no tempo, já tinha uma movimentação dos negros para se libertar. Sim, com certeza. O processo de abolição ele já existia no processo de escravização. Né? Ali já tinham as pessoas que lutavam, as pessoas pretas que já estavam ali querendo ser libertas. E para quem vê a capoeira ela era praticada como justamente dança, né? Como dança, mas na verdade ela era autodefesa para até mesmo esquivar das chibatadas e das chicotadas e dos maus tratos que os senhores de engenhos faziam com que os seus capatazes fossem atrás das pessoas pretas. E a feijoada? Feijoada também é uma questão típica, hoje é cultural dentro da gastronomia, mas tem todo um contexto da questão da feijoada, né? Muitos historiadores falam que ali é uma comida que na verdade eram os restos do que os senhores de engenhos e senhoras não queriam, e ali foi trazendo esse prato maravilhoso e saboroso. Enfim, falar sobre escravidão, falar sobre a abolição é uma coisa necessária. E importante frisar que existe a Lei 10.639, que obriga as escolas a ensinarem a cultura afro-brasileira e indígena, mas infelizmente não é colocada em prática. Então, você que está nos assistindo, procure saber mais sobre isso e cobre nas escolas também, para que nós tenhamos mais políticas para a eliminação do racismo. Políticas públicas de igualdade, mas não somente políticas públicas. Temos que ter políticas privadas também, aí chamando a atenção do empresariado para que se abra as vagas para as pessoas pretas ocuparem os espaços de poder dentro das empresas, porque isso também é uma política para poder eliminar o racismo estrutural na sociedade. Política partidária é melhor não, né, amigo? Vamos falar de política partidária, não vamos falar mais pela questão do ser humano. Ser humano, vida, pandemia. Pandemia veio, infelizmente, assolando as famílias, da sociedade. Eu, particularmente, perdi um irmão novo, com 44 anos, para a pandemia. E conforme a gente está falando sobre igualdade, sobre todas essas questões, a população mais afetada pela pandemia, de fato, foi a população preta. Isso aí já é comprovado, até mesmo pelas suas condições de vivência, suas condições econômicas, até mesmo dos primeiros socorros, condições de internação, totalmente diferente das pessoas não negras, que na maioria, as que vivem mais abonadas, elas simplesmente se ignoraram a pandemia, justamente pelo fato de terem condições econômicas tanto da prevenção quanto durante o tratamento. Preconceito. Preconceito é uma realidade na sociedade, e aí eu não falo somente da questão da igualdade racial. Nós temos aí, infelizmente, imperando na sociedade o preconceito contra as mulheres, o preconceito contra a população LGBTQIA+, o preconceito contra as pessoas indígenas e todas aquelas minorias que, na verdade, são maiorias existentes na sociedade, elas são aí afetadas por esse preconceito que faz parte de uma estrutura que deve ser quebrada na nossa sociedade. Inclusão social. A inclusão social ela deve acontecer. E quando as pessoas falam, todos são iguais perante a lei, mas aonde que está a igualdade, onde que está a isonomia? Respeitando as suas desigualdades. Sim, aí na verdade você está trazendo para a gente um pensamento de Aristóteles, replicado por Rui Barbosa, que fala tratar os desiguais na medida em que se desigualam. Mas aonde que de fato nós estamos tratando os desiguais na medida em que se desigualam? Na verdade, não estamos fazendo isso. Então, nós temos que fazer uma inclusão social de verdade, fazer com que as pessoas sejam enxergadas com equidade, com igualdade e com isonomia, dando ambas oportunidades, seja do ensino básico até o ensino superior, seja na questão de ser um simples faxineiro ou uma faxineira, até o CEO de uma empresa. Não podemos pensar somente na etnia, temos que pensar que as pessoas pretas também estão
capacitada cada vez mais e são capacitadas para estarem ocupando esses espaços de poder. Eu fico muito feliz em poder ter momentos como esse e colocar para a população as diferenças, os desafios, o que ocorre na sociedade de uma maneira bem ampla. E aqui está uma figura que eu admiro muito, tem mais de 10 anos, vamos falar quantos anos, a gente não se encontra, temos amigos em comum, tem muita capacidade, tem muita história para contar. Obrigado, eu agradeço imensamente a sua participação no Interlocução Brasil e lhe passo para as considerações finais. Eu te agradeço, Mário, pela oportunidade, deixar aqui uma reflexão para todos que nos assistem, de cada vez mais pensarmos em sermos iguais, pensarmos em seres humanos, mas não pensarmos em uma consciência humana. Temos que pensar na consciência negra, sim. Essa consciência negra é quando a gente consegue ter a percepção de que as pessoas que foram escravizadas estão com um déficit na sociedade em todos os seus sentidos. Quando eu falo pessoas escravizadas, a maioria já morreu, mas aqui estamos com seus descendentes que não têm as mesmas oportunidades na sociedade. Então isso é importante lembrar, esquecer da questão político-partidária e lembrar da questão político-humanitária. Tamo junto, meu irmão. Valeu. É isso aí.